Vamos lá. Voltando então para a nossa aula de modelagem de terreno. Vou fazer ela por etapas, tá? Para ficar, como a gente está com pouco tempo da aula de hoje, e a gente entende melhor também cada uma das etapas. Fazer o terreno em si, gente, é super simples, super fácil no AutoCAD. Desde que primeiro, tanto na sua cabeça quanto no projeto, já esteja definido quem é quem e onde estão as coisas, tá? Como eu não imagino que tudo esteja definido na cabeça de vocês, eu vou dar algumas dicas, algumas orientações acerca do que normalmente acontece e do que vocês vão ter que se preocupar ao fazer esses lançamentos. Primeira coisa, primeiro a gente está vendo que está todo mundo em plano em 2D. Só é um 2D aí de polylines, tá? Então isso aqui não vai ser possível fazer nenhuma volumetria. A gente tem que aplicar uma volumetria de níveis nessas curvas que foram lançadas. Observa pela vista top que o terreno ele está nesse limite do azul. As curvas de níveis que me foram fornecidas pelo topógrafo, ou seja lá quem for, são essas que estão em cinza claro, e elas foram dadas para mim no limite do azul. O que eu fiz aqui, depois que ele me deu? Eu cresci, estão vendo que eu cortei aqui no limite, mas eu dei um offset para fazer uma bordinha maior, e cresci todos eles um pouquinho mais, depois deletei o offset que eu dei. Para quê? Quando eu fizer a modelagem, ele vai fazer uma angulação, ele vai subir aqui uma volumetria, vai fazer vai fazer uma coisa doida aqui, e não vai dar exatamente o limite do contorno quando ele lê, às vezes fica menor. Então eu faço um pouco maior, porque depois eu consigo trabalhar com as sobras. Então por isso que a gente faz um pouco maior, para dar maior liberdade na hora de cortar os pedaços do terreno. Por quê? Daqui a pouco nós vamos fazer o terreno, que não é somente como ele está. Vamos arrancar pedaço, cavar buraco, pendurar sua casa no terreno. Então para que tudo isso aconteça, vocês precisam ter essa possibilidade de folga aí. A segunda coisa que você tem que fazer é colocar as curvas de nível no nível. Então você pode fazer olhando para a planta abaixo, pode fazer em perspectiva, depende de como você enxerga melhor, tanto faz. Então a gente lembra que essas curvas de nível, quando foram passadas a vocês, foram indicado que a primeira parte aqui de cima, no lado pequeno do terreno, está no nível 0, e lá no fim está caindo em 1 metro. E temos mais ou menos 11 para 12 metros de caimento. Depende da quantidade de curva de nível que a gente tem, né? Então, outra coisa também. Como as curvas de nível não estão paralelas ao terreno, quando chega nesse ponto daqui, se sobrar uma diagonal, sabe o que acontece? A modelagem acaba nessa curva de nível e fica um vazio daqui para lá. Então, o que a gente faz para poder não ficar um vazio? Cria uma curva de nível artificial com essa quinazinha aqui, para poder fechar as quinas lá nas pontas. Senão vai ficar uma sobra para cá e para lá que não vai ter nada desenhado no terreno, ok? Só para a gente ver o limitezinho dela perfeito. Vamos colocar as curvas de nível no nível, como isto, entrando nas propriedades. Primeira coisa, isso aqui tinha que ter sido desenhado com polyline, e foi. Se você testar entrar na propriedade, vai ver que isso aí dá. Se você tiver com o método visual em conceitual ou realistic, tanto faz, você consegue mover os níveis sem precisar de propriedades, manualmente. Eu não sei se vocês vão achar mais inteligente fazer desta maneira, mas você pode, por exemplo, aqui é 0, tá? Onde está essa primeira quininha. Você pode pegar essa daqui, puxar na setinha Z, botar para baixo e colocar 1. Aí ir na próxima aqui, clicar no Z, puxar para baixo, botar 2. E ir fazendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no final. A outra maneira que você pode fazer é o seguinte: selecionar a polyline, botão direito, propriedades. Entre as propriedades que tem na polyline, tem uma delas aqui, que se chama elevação. Estão vendo? Aqui onde tem elevação, eu posso colocar, só que a elevação eu vou colocar, está descendo, tá? -1, aí venho nessa outra que está aqui do lado, coloca a elevação dela, -2, aí vou fazendo, -3. Mas selecionar
Pela propriedade você vai selecionando e trocando. Tem que ter cuidado para ter certeza que é que você... Já, quando eu terminar, eu pego e volto e ajudo quem não conseguir, porque senão vai ficar comprido um assunto que é bem curtinho e bobinho. Então, entrei na propriedade, né? Cheguei aqui, botei a elevação -1, fui aqui no próximo, ó, e fui fazendo. Então, vou fazer aqui a minha sequência. -2, -3, -4. O bom da propriedade é que você pode, depois que feito tudo, conferir um por um para ver se não está errado, simplesmente selecionando. Se no Elevation não aparecer essas alturas que a gente está colocando, você já vai saber que está errado. Uma outra maneira de você testar se as alturas que você está colocando elas estão corretamente lançadas é você usar o ID, ou seja, digitar ID. Quando você clica numa ponta qualquer dessas linhas, aparece, ó, Z é igual a -8, no meu caso que eu já estou na -8. Selecionei tudo, fui até chegar na -9, agora aqui -10, -11, -12. Como essa última aqui é só de arremate, eu vou descer ela também com -12. Tá? Fechei os níveis que estão corretos lá conforme o terreno. Ó. Quando você olha em perspectiva, já vê que tem escadinha de subida. E agora, para conseguir colocar a volumetria desse terreno depois que colocou todas as propriedades. O comando que serve para fazer a ligação, gente, ele é simples. Ele só pede que selecione as curvas de nível e pronto. Só tem que selecionar na ordem. Para utilizar ele, você não pode fazer se o seu ambiente... Até pode, mas é mais fácil. Se aqui embaixo não tiver Draft Annotation, tem que estar 3D Modeling, como está exibido aqui. E lá em cima, você tem que ir na guia aqui de cima, ó, acima de Modeling, no mesmo lugar onde está o Extrude, tem uma opção chamada Loft. Loft nós já estudamos ele, fizemos um vaso com Loft, não foi? Temos uns brinquedinhos com Loft. É o mesmíssimo. Então o que é que você faz? Ó? Escolhe Loft e vai selecionar uma por uma suas curvas de nível. Notem que à medida que você vai clicando nas curvas, ele já vai lançando o seu terreno. Não pode pular a curva de nível, senão ele vai dar um desenho esquisito. Faz uma por uma. Quando você terminar de pegar a última curva de nível, você vai dar 1, 2 Enters. Prontinho. Basta mudar o seu visual aqui para conceitual, que você já vai sentir o volume que foi gerado aí para o seu terreno. Como para fazer até aqui é simples, eu vou congelar aqui, porque ó, essas outras simulações agora que eu estou mostrando é o limite do terreno mais uma escada fictícia para vocês escavarem o terreno, a gente vai brincar disso. Então eu vou parar nesse ponto da aula, porque o nosso horário já está acabando e não vai ter condições de ajudar todo o assunto. Aí eu complemento na aula que vem, mostrando como que a gente faz as escavações, tá? Eu vou dar uma forcinha agora para quem não conseguiu me acompanhar.